Olá, bem-vindas mais uma vez agora, de fato, dando início aos nossos trabalhos, dando início à nossa Semana da Mulher. Eu quero estar aqui, né? Você já recebeu o meu texto, espero que você tenha lido, e é exatamente esse o clima que eu quero deixar aqui nessa semana, onde a gente vai estar juntas. Eu gostaria, né, que todas vocês estivessem aqui, ó, sentadas comigo, que a gente estivesse num grande círculo de mulheres, né? Assim como era antigamente. É assim como as nossas avós, as nossas bisavós, né, ou as mulheres ainda lá atrás, né, elas faziam, onde elas se reuniam, tomavam seu chá, cozinhavam juntas, contavam histórias, né, cuidavam das crianças. Então, eu imagino sempre aquela cena, né, onde todas essas mulheres estivessem sentadas, as crianças ali brincando, né, tomando o seu chá, o seu bolinho, né. Eu gosto muito de bolinho de chuva, não sei se vocês gostam. Mas eu imagino essa cena aqui para a gente poder começar e dar início à nossa Semana da Mulher, né? De fato, precisamos falar, e como eu disse, não é só essa semana. Eu espero que a gente tenha o mês, o ano, a nossa vida toda comemorada, celebrada, né? Então, eu tô aqui hoje para dar esse início, esse start, e quero falar justamente disso. Quero começar a resgatar, olhar para dentro e a gente pensar nesse poder do feminino, o poder desta mulher, né? Não é esse poder que às vezes a gente coloca como a Mulher Maravilha, que ela precisa fazer tudo, ela precisa ser perfeita, ela precisa dar conta de tudo. Muito pelo contrário, é um poder onde as coisas começam, né? Eu quero hoje, eu vou estar lendo um pedacinho aqui, mas vou falar um pouquinho desse livro. Muitas de vocês já conhecem, e se não conhecem, eu preciso apresentar esse livro para vocês, né? Que é Mulheres que Correm com os Lobos. Essa autora, né, é uma autora de uma teoria aí da psicologia que eu gosto muito, né, que é a junguiana, que é do Carl Jung, que é o discípulo do Freud, né, mas eles, depois de um certo tempo, eles se dividiram aí. O Jung traz alguns conceitos, né, que é um conceito dele muito famoso e que ainda é muito pouco trabalhado, muito pouco difundido, que é o conceito do inconsciente coletivo, né? E nesse inconsciente coletivo ele diz, né, que toda essa experiência, toda essa cultura, toda a nossa educação, tudo que a gente tem na nossa vida, os contos, a mitologia, enfim, né? Desde que humanidade é humanidade, é como se a gente tivesse aí um super HD enorme, né? Que vive aí, que está no inconsciente de todas as pessoas. Então, todas as tradições, tudo que o mundo, né, produz e nós, seres humanos, temos como conhecimento, é como se isso fosse passado de geração em geração, né? Não pelo nosso DNA, mas pelo nosso inconsciente, uma coisa que fica lá, ó, lá no fundinho, né? Então, se a gente parar um pouquinho, se a gente começar a olhar, a gente vai acessar coisas aí que são de muitas gerações de ancestralidade. E é isso que eu quero propor aqui hoje com a gente, né? Que a gente comece a buscar essa nossa ancestralidade, que a gente comece a buscar dentro da gente essa mulher sábia, esse início desse feminino que infelizmente ficou aí, né, um pouco apagado, um pouco camuflado. Por quê, né? Pela nossa domesticação? Não, né? Por isso, por essas crenças, pela cultura, pela forma como a gente é educado, pelo esse patriarcado, né, por um momento aí da nossa vida, onde a mulher foi colocada à prova, né, ela precisava ser assim, ela tem que fazer um monte de regras, um monte de rotinas, um monte de coisas que acabam de fato, né, tampando ou escondendo, colocando aí lá no fundinho do baú, de fato, a nossa essência, o que a gente é, o nosso poder, o nosso feminino, né? E dentro desse poder e desse feminino, eu tô falando dessas mulheres sábias, lembrando dessas nossas ancestrais, das nossas avós, das nossas bisavós, né? Que tem esses conselhos ou que tem já essa experiência de vida, né? Que já traz pra gente esse universo todo que a gente acaba falando isso lá na frente, né? Quando a gente tá mais velho, ou quem nunca ouviu aquela frase, né? De dizer assim, puxa,
Eu queria ter a juventude, né? Ou então a saúde lá de trás, mas com a experiência que eu tenho hoje. E é justamente isso, mas isso está dentro de nós, né? Isso é uma sementinha que todas nós nascemos, que está aí. Basta a gente olhar, basta a gente regar, basta a gente fazer ela florescer. E é isso que eu quero aqui durante toda essa semana. Eu vou colocando sementinhas dia a dia aí para vocês e vamos ver como é que vocês vão lidando com isso. Então vamos hoje chacoalhar essa terra, vamos hoje então dar uma remexida e vamos preparar o terreno para a gente começar a plantar as nossas sementinhas e regá-las e para que elas, ao final dessa semana, elas comecem a florescer aí e que vocês possam colher os frutos, né, de tudo isso que eu tô falando. Então, essa autora aqui, né, a Clarissa, ela chama Clarissa Pinkola Estés, né? Então, a Clarissa, ela traz aí um conceito da mulher selvagem, né? Que é essa mulher sabe, aí esse começo desse feminino, então essa força, né? Não a mulher selvagem no sentido de você pensar, nossa, mas então agora eu vou ter que voltar lá no Homem das Cavernas, né? Vou ter que começar aí a ser de novo, né, deixar, sei lá, os pelos crescerem, vou ter que ficar suja, vou ter que enfiar a mão na terra. Não, não é isso, né, não é essa mulher selvagem no sentido de selvagem, de não ser uma pessoa aí que vive na sociedade e tal, não é nesse sentido, mas é no sentido da força, é no sentido do que é que tem dentro dessa mulher, né, essa potência que a gente guarda dentro da gente, que todas nós sabemos, né, e que muita gente reconhece, mas que a gente meio que não sabe explicar porque é uma força muito bruta, né, é uma força que vem e é uma força que é aquela, que enquanto o filho tá doente, a gente arruma, né, uma força tremenda para ficar ali, para aguentar, a gente dá conta de ter paciência, né, quando a gente não vê saída, a gente bota a cabeça para funcionar e arruma uma saída, e tem o jogo de cintura, e tem também a flexibilidade nossa, a nossa coragem, né? Porque diante, se você tiver aí com um animal selvagem querendo ir para cima de alguém que você ama, que seja o seu filho, você e tal, você arruma uma coragem enorme, ou você corre, ou você enfrenta aquela situação. Então, né, dessas mulheres, de mim, de vocês que estão aí do outro lado. Então eu gosto, né, de uma coisa assim, todo mundo fala, porque mulheres poderosas, e falam, porque a fulana foi isso, a fulana teve uma história. Sim, mas se a gente parar para pensar, todas nós aqui temos uma história fabulosa. Cada uma de nós podemos escrever um livro sobre a nossa história de vida. Todas nós enfrentamos batalhas, né? Todas nós estamos o dia a dia lutando e correndo e crescendo e evoluindo. Então, é isso. Essa é a mulher selvagem, essa é a nossa força lá atrás, a nossa força que tá aí, né, interior aí. Deixa eu pegar as minhas anotações aqui, porque eu fiz anotações para não esquecer de tudo que eu tinha que falar com vocês, né? Então, é essa natureza nossa, né, de que foi silenciada esse tempo todo. Então, a gente precisa voltar. E tem uma palavra na minha vida que quem me conhece, quem já me acompanha aí, né, já sabe disso. E eu tenho aí também um programa, né, que chama uma jornada, que eu chamo, né, que é uma jornada do Se Reconecte-se, né? Então, a palavra conexão para mim, ela é muito forte, porque é essa conexão de vida, é essa conexão entre nós seres humanos, é essa conexão também com o nosso interior. Então, eu falo reconecte-se, por quê? Porque eu sei que a gente já nasceu, que essa força, que essa mulher sabe, essa mulher selvagem, ela tá dentro da gente, né? Então, quando eu falo sobre isso, eu tenho certeza que você aí do outro lado, mesmo que soe um pouco estranho essa palavra de falar selvagem, possa até pensar nesse outro caminho que eu falei, de voltar lá na vida, no Homem das Cavernas, mas não é isso. Você sabe que você tem essa força. Então, de alguma maneira, né, a Clarissa fala exatamente isso no livro dela. Ela diz, bom, se eu falar de mulher selvagem, é como se você escutasse um chamado, né? Alguma coisa dentro de você fala, opa, eu sei do que você está falando, né? E é isso. E é nessa
comunhão, nesse círculo de mulheres, né, que eu acabei resolvendo colocar aqui, né, juntas no WhatsApp, que hoje, né, não podemos esquecer da nossa modernidade, vamos falar de mulher selvagem, mas não vamos ficar lá atrás também, a gente está aqui, a gente está na modernidade, a gente está acompanhando o mundo, mas é isso, é que a hora que você escuta esse chamado, a gente precisa voltar e olhar para dentro e se reconectar, porque toda essa nossa caminhar de evolução, de civilização, né, acabou abafando muito todo esse nosso poder, toda a nossa essência, e aí a gente acaba hoje em dia, né, como muitas de vocês devem estar aí do outro lado, às vezes perdidas, confusas, né, não tem muito um prazer muito grande pela vida, se sentindo sozinha, se sentindo aí muito enfim, né, parece que aquela vida meia sonsa, que eu não sei direito o que fazer. Eu falo muito da história do piloto automático, né, quantas de vocês não podem estar aí somente sobrevivendo, caminhando num piloto automático, mas não sentindo de fato essa vontade de viver, essa vontade de colocar para fora. Por quê, né? Porque essa nossa essência, esse nosso brilho, tudo isso que a gente tem de força, tá onde? Tá guardadinho, tá esquecido, tá guardado lá no fundo do baú, pegando poeira, pegando pó, né? E não é isso que eu quero. Então, quando eu falo de se reconectar, é isso que eu quero aqui com vocês. Vamos pegar isso, vamos dar uma mão às outras, né? Porque vamos fazer esse círculo de mulheres mesmo, onde a gente vai... Hoje em dia a gente fala muito da palavra sororidade, né? Que é essa força mesmo. É uma agarrando na mão da outra e falando, vamos! Porque todas nós temos esse potencial, todas nós temos essa força. Mas primeiro a gente precisa acreditar nela, para depois a gente então colocar ela de fato aí no mundo. Eu quero ler 2 trechinhos aqui do livro dela, que ela fala justamente isso. Quando a gente pega na mão dessa mulher selvagem, quando a gente se reconecta com essa nossa força, essa força do feminino, essa força do interior, o que é que acontece? Então ela fala assim: uma vez que as mulheres a tenham perdido e tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem, seus relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde, seus ciclos de sexualidade, criatividade, trabalho e diversão são restabelecidos. Elas deixam de ser alvos para atividades predatórias dos outros. Segundo as leis da natureza, elas têm igual direito a crescer e a vicejar. Agora, seu cansaço no final do dia tem como origem o trabalho e esforço satisfatórios, não o fato de viverem enclausuradas num relacionamento, num emprego, num estado de espírito pequeno demais. Elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver. Elas sabem como ir embora e como ficar. Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior. Então, exatamente isso, né? Quando a gente resgata essa mulher, a gente começa a ser essa observadora e é incessante, a gente vai estar o tempo inteiro ali, e aí a gente vai resgatando essa vontade de viver, essa coisa, a gente vai colocando a nossa força para fora e vai fazendo isso que ela colocou aqui também, né? A gente vai lutando não só no nosso interior, mas a gente vai colocando isso também no exterior. E aí tem mais um pedacinho aqui que eu quero ler para vocês, que é assim: então, o que é essa mulher selvagem, né? Do ponto de vista da psicologia junguiana, aí, bem como pela tradição da contadora de histórias, ela é a alma feminina. No entanto, ela é mais do que isso. Ela é a origem do feminino. Ela é tudo o que for instintivo,
tanto no mundo visível quanto no mundo oculto. Ela é a base. Cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para a nossa vida. Não precisa falar mais nada, né? Eu acho que eu consigo passar aí para vocês o meu recado, o que eu quero te dar, né? Então, vem comigo, a gente só está começando. Eu quero aí, como esse grupo é um grupo, como eu disse, né? Eu imagino todas nós sentadas aqui numa grande roda, num grande círculo de mulheres, trocando experiências, conversando, compartilhando, e aí o grupo fica aberto aí para que vocês possam também trazer as suas reflexões, o que vocês pensaram dessa reflexão que eu trouxe hoje, o que vocês imaginam. Compartilhem coisas, vídeos, textos. Eu tô aqui junto com vocês também para poder aprender. Eu quero trazer um pouco do que eu tenho e quero também ser preenchida, né, pelo que vocês vão me trazer. Então essa é o barato, esse é a grande troca que a gente vai fazer aqui. Então é uma semana de crescimento mútuo, aonde eu também vou florescer, mas vocês, né, também vão estar aqui florescendo. E uma vai ajudar a outra nesse terreno, nesse semear, né, nesse cultivo e nesse colher também, nesse plantar que a gente vai fazer aqui durante essa semana. Então, eu espero aí, aguardo ansiosamente o que vocês estão pensando, o que vocês refletiram do outro lado e o que vocês vão trazer. Lembrando que é o que eu falei, contribua com tudo, com o que você tem, e não imagine que, olha, mas o meu não é bom. Tudo é bom, né? Sempre o partilhar, sempre o que você tem é o seu olhar, e o seu olhar não é o meu olhar. Então, o quanto que você vai poder estar colaborando aqui comigo, com outras mulheres, com todas nós que estamos aqui. Então, coloque aí, partilhe com a gente, estamos todas juntas e vamos continuar nesse ciclo maravilhoso aqui que a gente vai fazer durante essa semana, né? Vamos chamar de uma mini jornada que vamos fazer juntas também e estaremos todas aqui. Eu tô ansiosa aí esperando a sua colaboração, tá bom? Um beijo grande e até amanhã.